E aí, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vambora com o podcast de hoje. Mais uma noite de Libertadores e de Sul-Americana. Olha, assim, eu não sei se vocês se recordam, mas a primeira semana das equipes brasileiras na Libertadores foi um pavor, né? Foi meio tenebroso, com derrotas e empates. Vitória do Galo, né? Eu acho que praticamente, acho que só o Galo venceu na primeira rodada, se eu não me engano. Enfim, daqui a pouco a gente abre a tabela só para não, né? Só para não cometer uma gafe. Mas eu me recordo que a primeira semana foi muito ruim para os brasileiros na Libertadores e agora é, o negócio começa a mudar de panorama, né? O negócio começa a mudar de cenário, ganhando contornos cada vez mais agradáveis. Temos mais um brasileiro classificado para as oitavas de final, que é o São Paulo, e o Botafogo, uma vitória importante para cima da LDU, 2-1, consolidando a sua campanha, né? Depende só de si agora para buscar uma classificação. E eu acho que mais do que isso, né? Curiosamente, duas equipes que trocaram de treinador, né? Tiveram que mudar o treinador, corrigir rotas, enfim. A gente vai passar rapidamente por algumas aspas, né, dos dois treinadores, Arthur Jorge e Luiz Beldia, do São Paulo. Aqui na Sul-Americana, o Atlético Paranaense e o Furacão segue implacável, absolutamente implacável, tá? Um monstro dessa primeira fase, tá atropelando todo mundo, não quer nem saber, e é isso que tem que ser feito, né? Não dá para contar com azar. É isso que tem que passar por cima de todo mundo. Os adversários são fracos, então a gente vai passar por cima de todo mundo. O Fortaleza, que talvez esse seja o resultado mais expressivo, né? O placar mais expressivo da noite, tomou 4-1 do Nacional Potosí. A gente contextualiza que tem o fator da altitude, e aliás, uma altitude muito significativa, se eu não me engano, mais de 4.000 metros, né, acima do nível do mar. Cara, assim, é um negócio brutal, né? Para uma equipe que joga ao nível do mar, que é o Fortaleza, e literalmente ao nível do mar, porque a gente fala aqui eu sou de São Paulo, né? Repetindo aqui. E São Paulo não está exatamente ao nível do mar, está um pouquinho acima do nível do mar, né? Porque tem região de morros aqui, né? Então, assim, São Paulo está um pouquinho acima do nível do mar. Fortaleza está exatamente ao nível do mar, né? Exatamente ao nível do mar. Encara um Nacional Potosí numa altitude extremamente agressiva, acabou sendo vítima, né? Mais uma das vítimas aí desse, cara, desse auxílio, né? Desse auxílio, sei que a gente pode dizer assim, dessa vantagem que tem as equipes que jogam na altitude. Mas a gente sempre contextualiza, eu sou totalmente contra quem vai na linha do discurso de que isso é doping. Quando essas equipes da alta altitude têm que vir para o nível do mar, especialmente ali no Nordeste brasileiro, que é muito quente, então ali também é um doping, né? Para os que dizem que a altitude é um doping, então você jogar ao nível do mar, num calor, né, como é da cidade de Fortaleza, então dá para se dizer que é um doping inverso, não? Não tô falando, por isso que eu sou totalmente contra, né? Eu tô usando isso como exemplo porque eu sou totalmente contra essa tese defendida ferrenhamente por várias pessoas, influenciadoras inclusive. Eu sou totalmente contra, tá? Que cada um tem a sua região, cada um tem a sua cultura, as suas especificidades, as suas particularidades, e isso mais do que tudo tem que ser respeitado. Ah, mas isso nada tem a ver com o futebol. Isso tem a ver com o futebol, né? Isso tem a ver com o futebol também, porque faz parte da cultura. O time está na cidade, é parte da cultura, é patrimônio local, e isso tem que ser respeitado acima de tudo. Eu acho que assim, quem vai por esse caminho, acho que desrespeita também um povo e uma cultura. Eles gostam de dizer que não, né? Que está falando apenas do esporte, mas é um desrespeito sim. Né? Falar mal do futebol brasileiro é um desrespeito à cultura brasileira, né? Então, cada um entenda como quiser, né? Cuiabá Metropolitanos, 3-0. E o Pita fez um golaço, hein? Nossa, cara. Ó, aqueles gols que você viu e você fala. Será que dá para repetir? Será que dá para repetir no Campeonato Brasileiro? Que golaço que fez o Pita, hein? Impressionante, cara. Impressionante. Cuiabá tá bem na Sul-Americana. Vamos trazer a tabela antes da gente chegar e ir para as aspas dos treinadores. Mais uma vez, eu vou acabar
não dando muito destaque para as equipes que jogam Sul-Americana, tá? Eu peço perdão aos torcedores. Quiser que eu deixe uma moral, é só deixar um comentário embaixo, a gente dá um destaque maior, né, num podcast futuro. É porque nesse momento a gente divide esforços aqui, a gente vai, como a gente vem fazendo, a gente vai pegar parte do podcast para falar da situação das equipes gaúchas, né? Repercutir um pouco do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vamos na Libertadores? Vamos de Libertadores, porque aqui o grupo do São Paulo, né? O Tadieres tem 10 pontos, tem 2 jogos a serem disputados ainda. O São Paulo pode brigar pela liderança do grupo tranquilamente, mas pela somatória de pontos, nem Barcelona de Guayaquil, nem Cobressal podem chegar, né? Nessas duas equipes. Tanto Tadieres quanto São Paulo já estão classificados. E então é possível fazer testes agora, né? Fazer a gestão do elenco, enfim, é sempre muito legal se classificar antes, porque você tem essa tranquilidade, tem essa comodidade, né? Tem essa comodidade, pô, vamos fazer uma gestão bacana aqui para, né? Pensando pro restante da temporada, dá para fazer. Tem esse fator aqui, tá? Hot Pato e Grêmio, como a gente já mencionou, o jogo foi adiado e tem que ser adiado mesmo. Ainda bem que a Comebol, ela tomou essa atitude de adiar. Não tem data, né? Não tem data prevista para os jogos acontecerem, mas o mais importante agora, né, neste momento, é a gente, como a gente vem falando aqui, né? É a gente priorizar as vidas humanas, tá? Desculpa, gente, estou olhando outra tela aqui, eu peço perdão, tá? O grupo D, grupo do Botafogo, agora o segundo colocado. Todas as equipes já jogaram a quarta rodada, então como eu falei, o Botafogo depende de si. E ainda dá para brigar pela liderança do grupo, hein? Dá para brigar pela liderança do grupo, porque o Júnior de Barranquilla venceu o primeiro, mas depois só empatou, né? Então dá para o Botafogo brigar legal ali. O grupo do Flamengo, a gente já tinha passado por ele, né? Não tá legal, tá? Não tá legal. Tem que ficar de olho, hein? Tem que ficar de olho. Palmeiras joga hoje, o Atlético já tá classificado, né? E deixa eu ver aqui mais. É isso, né? Sobre os brasileiros na Libertadores, é isso. Sul-Americana, vamos pegar aqui as equipes brasileiras na Sul-Americana, que a gente já tinha passado pelo Cruzeiro. O Internacional, a mesma situação do Grêmio, né? Não tem data para acontecer e tem que ser assim mesmo, tá? Tem que esperar a gente ter uma situação melhor, né? Não é só pela questão das dependências físicas, da onde o jogo vai ser sediado, mas muito mais do que isso. É o aspecto humano, né? Os jogadores têm que estar em condições psicológicas para praticar o futebol em alto nível, tá? Aqui o Fortaleza líder do seu grupo, apesar de perder para o Nacional Potosí, líder do grupo, tem tudo, acho que, para se classificar. Aqui o Atlético Paranaense é qualquer parada, né? 16 gols, apenas 2 tomados, um saldo de gol de 14, tá? Corinthians aqui, como a gente passou ontem, dá para brigar. O Cuiabá líder do seu grupo, mas um jogo ainda para acontecer hoje. Acho que o Cuiabá está em condições. É aquela velha história. A única ressalva que a gente faz para o Cuiabá é mais interessante focar no Campeonato Brasileiro, né? É aquela ressalva, aquele ponto, aquelas aspas, aquele parênteses que a gente sempre faz toda temporada, né? É impressionante. Toda temporada a gente fala isso e parece que assim, a gente está falando uma aberração, ou parece que a gente descobriu a América, né? Com todo respeito, parece que a gente está descobrindo algo inédito, né? Algo que tem que ser patenteado. E a coisa mais óbvia do mundo, né? Mas parece que não. Eu entendo que avançar, vencer jogos é premiação em dinheiro, e isso ajuda, mas isso ajuda num curto prazo, né? Planejamento que é planejamento, pensa no longo prazo, e no longo prazo vale mais a pena ficar na Série A do que arriscar cair para a Série B, né? Enfim, vamos embora, vai. Vamos com as aspas do Arthur Jorge. Sofreu um bocado ali o Botafogo, que aí ele saiu na frente. Houve uma revisão de árbitro de vídeo de 10 minutos. 10 minutos, acreditem se quiser. O gol foi anulado. Na sequência, o Botafogo fez o gol. Ele deu, empatou.
E depois o Botafogo conseguiu mais um gol, gol do Júnior Santos, né? Cara, Leão de Libertadores, Júnior Santos, o artilheiro. O Botafogo conseguiu vencer, mas suou um bocado no final do jogo, né? Tomou uma pressãozinha desnecessária. Mas enfim, é Libertadores, né? Libertadores não dá para passar, não dá para passar sem sofrer. Parece que é a sina, né? De qualquer equipe, não é nem só dos brasileiros que eu tô falando, de qualquer equipe. É importante hoje nos colocarmos nessa posição. Tínhamos 2 jogos em casa e só ganhamos um. Não é o fator casa ou fora que pode determinar nossa ambição e determinação. Tenho dito que temos que ter a capacidade de jogar onde quer que seja, contra quem for, da mesma forma. Iremos com toda a certeza lutar por essas 2 partidas, lutar pelos 6 pontos que estão em disputa para conseguirmos o nosso objetivo. É fora, será fora que vão contar conosco. É dessa forma que vejo as coisas, porque nessa altura temos de fato que buscar os pontos que perdemos em casa no primeiro jogo e tentar repetir o resultado que tivemos aqui contra o Universitário. Tá? Vai buscar o resultado, não tem jeito, né? Vamos trazer aqui, ó. Vou trazer aqui para quem não se recorda, né? Para quem não se recorda, recordar é viver. A primeira rodada o Botafogo perdeu no Newton Santos e foi humilhado, né, pelo Júnior. Depois do segundo tempo como a coisa melhorou, melhorou e melhorou legal, tá? Mas o placar é uma humilhação, né, pro jogo no Newton Santos, com a vantagem do gramado sintético, né, que é a especialidade da casa, né? Agora tem que buscar, né? Como disse o Arthur Jorge, o discurso dele é a coisa mais óbvia, né? Ou não, vai, não, vamos abrir mão do resultado porque fora não dá para ganhar. Não, tem que buscar fora, ué, né? Não fez a sua lição na primeira rodada, agora vai ter que buscar esse resultado fora de casa. E tem que vencer, porque é o líder do grupo, né? Tem que vencer o Júnior Barranquilla. Os 2 próximos jogos aqui, vai encarar o Universitário fora e vai encarar o Júnior Barranquilla fora também. 2 paradas dificílimas, mas se colocou nessa situação, agora tem que buscar, né? Agora tem que correr atrás do prejuízo. E é isso, tá? Vamos embora, vamos com Zubeldia, tá? Zubeldia, mais uma vez, né? Lamentando as lesões. O Caleri se machucou nesse jogo. O São Paulo saiu atrás, virou o placar e virou bem. O São Paulo é muito mais time que o Cobressal, muito mais time. Assim, eu diria que o São Paulo não teve nem que se esforçar muito. A partir do momento em que o São Paulo começou a errar um pouquinho de passe, o nervosismo começou a baixar, foi quando o São Paulo começou a construir a sua vitória. É um time muito superior, muito superior. A única reflexão, eu estava assistindo o jogo do São Paulo, a única coisa que eu ficava observando, não digo nem que é lamentar, nem criticar, assim, é a postura dos atletas, né? É a postura dos atletas. Assim, é uma coisa que me chamou muita atenção. Coisa que chamou muita atenção. A dedicação, a vontade, né? A raça nas jogadas, na marcação adiantada. Assim, o São Paulo estava marcando muito bem o Cobressal no seu campo de defesa, né? O Cobressal tentava sair com a bola, o São Paulo fazia uma marcação-pressão e recuperava a bola rápido. Os caras não conseguiam sair com a bola. Mas tomou alguns contra-ataques desnecessários e o gol do Cobressal saiu dessa forma, né? São Paulo antecipa, adianta suas linhas, eles conseguem encaixar um contra-ataque. São ossos do ofício, gente. Aqui não é uma crítica à forma como o São Paulo se comportou, até porque recuperou muitas vezes a bola muito rápido. O São Paulo dominou praticamente o jogo inteiro, né? Uma posse de bola, em dado momento do primeiro tempo, o São Paulo teve mais que o dobro de posse de bola que o Cobressal. Justamente por essa postura agressiva na marcação. Erros acontecem, isso é natural. O gol que acabou tomando faz parte. Agora sim, acho que a insistência nessa forma de marcar, eu acho muito válida. Eu vejo muito valor. O que me chama atenção é o que eu falei. Eu observava a postura de alguns atletas, e aqui eu não vou citar nomes, eu não preciso disso. O torcedor sabe quem é. Aí eu ficava observando a postura de alguns atletas e eu falava, cara, tudo bem, assim, tem a parcela de culpa do Carpini. Aqui não é. Senão vão falar, pô, viúva do Carpini. Não é nem isso.
Eu acho que o Carpini cometeu seus erros. Ele insistia em coisas que não estava dando certo e tudo bem. A gente fez a reflexão aqui. Cara, assim, existe a parcela de culpa do treinador. Apesar dos jogadores falarem que estava fechado com ele e tudo mais, às vezes o caldo não virava e a coisa não dava certo porque os jogadores estavam comprometidos em fazer aquilo que o Carpini estava pedindo e que claramente não estava dando certo. Mas eles, né, eles se comprometeram com isso. Agora sim, tudo bem, se comprometeram. Eu acho que não faltou profissionalismo. Agora sim, a vontade, cara. A vontade, a forma implacável como o São Paulo teve fome esse jogo inteiro contra o Cobressal me chamou muita atenção. Porque se esses jogadores tivessem tido essa postura com o Carpini, de repente, talvez o Carpini não tivesse caído. Talvez, eu não sei, tá, gente? Eu não sei. É curioso que vem um treinador, ou você vai dizer que deu tempo do Zubeldia treinar. Ele não tem nem à disposição os jogadores que ele quer. Então você vai dizer que deu tempo do Zubeldia treinar? Não teve tempo nenhum. Como é que esses jogadores conseguem fazer essa marcação? Porque a forma como o São Paulo estava marcando o Cobressal, aquilo não é aleatório. É de um time bem treinado. Aquele comportamento é de um time bem treinado. Isso é resquício, isso é herança do tempo do Dorival Júnior. Dá até para dizer que é uma certa herança do Rogério Ceni ainda. Então, todos os comportamentos que eu ficava observando, falei, cara, que legal ver o São Paulo jogando assim, né? Marcando adiantado, recuperando a bola rápida, sendo agressivo, atacando as bolas, indo para divididas. Falei, cara, isso aqui não dá para você marcar desse jeito, dessa forma agressiva, se você não for bem treinado. O Zubeldia teve tempo de treinar? Não teve tempo de treinar. Tem o mérito dele, de repente, de ter o entendimento de que isso havia sido treinado no passado, os jogadores já sabiam como se comportar, e ele colocar isso dentro de campo. Vamos jogar assim, gente. Vibração, energia, né? A questão da mobilização, do aspecto da mobilização e tudo mais, talvez tenha esse mérito do Zubeldia. Agora, dizer que ele teve tempo para treinar, desculpa, ele não teve tempo para treinar. Então, assim, a reflexão que eu faço não é nem que pô, o Carpini deveria continuar, não é nem isso. Eu questionava também alguns pontos do trabalho do Carpini e eu falo, cara, isso não é para mim decidir. Não sou eu que sou dirigente. Quem sou eu para pedir a saída de um treinador, a queda de um treinador? Eu não tenho essa pretensão. A gente ficava refletindo, obviamente, né, dos resultados e dos comportamentos. Agora, assim, o que a gente vê do São Paulo com o Zubeldia, a postura dos atletas é outra. E por que eu faço esse levantamento? Porque e se os caras cansarem do Zubeldia? Né? E se o Zubeldia falar alguma coisa, ofender alguém, e os caras, ah, não vou mais correr para ele. Você tá entendendo que o negócio, assim, isso mudou com o Dorival Júnior. Mas antes do Dorival Júnior, quantos treinadores caíram porque o jogador ficava de biquinho, porque, né, não estava mais com tanta vontade, e aí vinha boato de problema de relacionamento e o treinador caía. Não dá para ficar nesse ciclo vicioso. É só esse o ponto. Em nenhum momento houve um boato de que o relacionamento do Carpini com os jogadores não é legal. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. O que eu estou questionando é a atitude dentro de campo. É só isso. É a atitude dentro de campo. Porque o que a gente viu contra o Cobressal é um comportamento de uma equipe bem treinada. Mas o Zubeldia não teve tempo de treinar. Ele nem tem à disposição os atletas que ele quer. Não é a primeira vez que ele diz que precisa de todos os atletas. É o mesmo discurso que fazia o Thiago Carpini e o Dorival Júnior fez também em alguns momentos. É da questão de ter à disposição todos os atletas para compor o elenco. Então é só isso, a reflexão é só em relação a isso. Gostei muito do comportamento? Gostei, e que siga atuando assim. Agora sim, a preocupação que de repente fica é até quando vai, né? Até quando eles vão gostar do Zubeldia? Até quando o Zubeldia vai ser legal? Porque a partir do momento que ele deixar de ser legal, o histórico me diz é que a atitude vai mudar. Não que vai ter uma racha, uma crise, mas a atitude dentro de campo vai mudar, né? E aí vai se fazer o quê? É mais um treinador que vai cair? Você está entendendo onde é que eu quero chegar? É só esse o ponto. Dorival Júnior deu tudo certo, foi campeão, todo mundo ficou, pô, legal, título inédito, campeão de tudo,
show de bola, né? Show de bola. Agora, deu tudo certo. Deu tudo certo. Agora já não deu certo com mais um treinador. Agora veio um novo treinador. Começa empolgado, né? Sempre quando vem um novo treinador, começa empolgado. Quando veio o Carpini, foi campeão da Supercopa do Brasil e bateu o Corinthians na Neoquímica Arena. Sempre quando vem um novo treinador, existe empolgação. Agora, sim, até quando vai essa empolgação, né? Porque essa empolgação vai acabar, isso é natural, né? Isso é natural. É aquilo que eu sempre falo. Toda novidade, né, você entrega um pouco a mais, porque você quer mostrar serviço para o treinador. Você quer mostrar que você tem um espaço, que você merece ser titular ou você merece entrar no jogo para fazer diferença. Todo mundo dá um gás a mais, né? É igual você num emprego novo, né, procurando um emprego novo ou começando um relacionamento novo, você dá um gás a mais. Quando entra no grau de normalidade, né, rotineiro, aí você muda um pouquinho, já não tem tanto mais aquela adrenalina, né, já não fica mais tão pilhado. Então, quando isso acontecer, e vai acontecer, é isso que eu me pergunto, né, como é que vai ser? Como é que vai ser? Por isso que eu falo assim, a única pulga atrás da orelha é isso. Eu vendo os caras jogando, falo, cara, que bonito. Mas, poxa, essa atitude que a gente vê, a gente não viu nos últimos dias do Carpini. Então eu fico nessa de. Não tô falando mais uma vez que, poxa, o Carpini era o treinador. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Senão a gente vai ter que voltar atrás. Pô, do Rogério Ceni, os últimos de Rogério Ceni, não tinha essa atitude, né? Não tinha mesmo. Assim, é só uma reflexão. Eu tô falando, pegando assim, do que veio do passado e o que a gente vê que não mudou, né? A gente espera que tenha mudado. A gente espera que a partir de agora, chegou Luiz Ubeldia, tudo mudou. Tudo mudou. A gente espera que seja assim, tá? Pegar algumas aspas do Zubeldia, a equipe fez um bom trabalho. Eu gosto de resultado com autoridade. O processo do torneio nos ensina as distintas situações que podem se apresentar. É uma aprendizagem. O nível é bom. Estamos baixando o nível. Não estamos baixando o nível. O resultado está sendo favorável. Necessito de todo o plantel para formar uma boa equipe. São 6 ou 7 jogadores lesionados. O Caleri também. Mas a equipe mantém um bom nível. O ideal é ter todos disponíveis. Mas é importante que o grupo tenha personalidade para transitar neste momento, tá? Bom, aqui, né? Talvez aquela reflexão que eu fiz, né? Talvez essa atitude seja em virtude de alguns jogadores titulares estarem lesionados e os atletas suplentes quererem ganhar o seu espaço, mostrar para o treinador, olha, nós estamos aqui. E quando o cara voltar, ele vai voltar fora de ritmo. Então, de repente, eu devo ser o titular, né? Me dá um espaço, me dá uma moral, né? Vamos ver, cara. Bom, sobre o Caleri, né? Acabou se machucando, fez gol no jogo, brigou bastante, né? Teve outras oportunidades, inclusive. Fica aqui muito frustrado, não consigo ter uma sequência grande. Senti minha panturrilha. Tenho que ver da porta para dentro o que estou fazendo mal para machucar menos. No Brasil é uma loucura a quantidade de jogos que a gente tem. Faz 15 dias que estamos viajando. Meus companheiros estão bem. E eu vou ter que melhorar da porta para dentro, né? Porta para dentro aqui do caso do CT, né? O questionamento do Caleri, o que tem que ser feito? Não é de hoje que o Caleri é um atleta que se machuca bastante, né? Então, muita gente critica, né, o departamento médico do São Paulo. Não é nem o departamento médico, porque o departamento médico é o que recupera os atletas, né? A gente tem visto vários comentaristas, ex-atletas falando isso, cara. Não é uma questão médica, porque o departamento médico vai recuperar o cara que ele se lesionou. Mas o cara se lesiona por quê? Aí tá a questão da preparação. Isso é uma coisa que é falha no São Paulo, né? Isso é uma coisa que é falha no São Paulo. Às vezes os atletas têm a tendência de se machucar. Isso é natural, né? Alguns atletas têm uma tendência forte a se machucar, a se lesionar. Isso faz parte do corpo do cara. Agora, sim, cabe ao departamento de fisiologia e de preparação física entender e de repente mudar a forma de treinar e de repente mudar a alimentação do atleta. Eu me recordo que eu vi recentemente, eu acho que foi no Globo Esporte, né, no domingo, uma matéria com o Flaco Lopes.
o atacante palmeirense, né? O centroavante do Palmeiras, o argentino, que ele demorou muito para vingar. Ele demorou muito para de fato se consolidar como um personagem importante nessa equipe alviverde. E o nome Flaco, né? Eu nem sabia. O nome Flaco em argentino quer dizer magro. Então ele ganhou este nome porque ele sempre foi muito alto e muito magro. Quando ele chega ao Palmeiras, ele diz que até perdeu peso. Ele perdeu peso. Então o pessoal do departamento de saúde do Palmeiras, eles tiveram que mudar toda a forma de preparação do Flaco Lopes. Inclusive ele diz nessa entrevista, se eu não estou enganado, o torcedor me corrija, o torcedor que acompanhou me corrija se eu estiver errado, ele levava uma marmita, né, do CT para casa, para ele seguir se alimentando da forma como deveria se alimentar, para ganhar massa, ficar mais pesado, né, ter condições desse jogo intenso que pratica o Palmeiras. E hoje ele está aí. Demorou um ano, mais de um ano para ele se... Demorou. Por quê? Porque você tem que entender o que o atleta precisa, o que o corpo do atleta precisa. Cada um é cada um. O Palmeiras fez um alto investimento e ele e a equipe o staff do Palmeiras entendeu, cara, assim, a gente investiu porque ele tem qualidade. Agora assim, por que não tá dando certo? Por que ele não tá dando retorno, rendimento? Ah, por uma série de fatores. E aí a equipe técnica vai avaliar, pô, a massa muscular dele tá baixa. Pô, ele não tem massa suficiente para disputar na grande área com os zagueiros fortes. Pô, por que ele tá emagrecendo? Então a gente vai ter que mudar. Aí vem nutricionista, vem fisiologista, vem todo mundo. Pô, isso aqui é o caso que a gente tem que estudar. Do Lopes. O que a gente tem que fazer? Pô, é esse exercício, é esse exercício. Esse exercício carga um estresse, causa uma carga de estresse muscular muito grande. A gente tem que mudar a alimentação. Como é que é? Pô, esse alimento não tá dando, esse ele não gosta, esse ele é alérgico. Opa, é esse aqui. Então é esse que vai ser feito. Então, é isso que eu acho que carece um pouco o São Paulo hoje, né? O São Paulo meio que passa a impressão, e eu não sei, porque a gente não tá lá, né? O São Paulo passa a impressão que toda essa preparação é feita como era feito nos anos 90, quando o São Paulo era um clube de elite, né, nesse aspecto. Todo mundo come a mesma coisa, todo mundo vai comer bem, todo mundo vai se preparar bem, mas é o mesmo alimento e a mesma preparação para todo mundo. E isso está claro que não dá certo. Isso está claro que está ultrapassado. Eu não sei se é assim, eu volto a repetir. Eu não sei se é assim, mas passa essa impressão, tá? Enfim, mais uma vez o Caleri machucado. Ele foi decisivo mais uma vez se machuca e mais uma vez vai ficar um tempo fora, né? São prioridades, né? Talvez. São prioridades. Vamos embora, vamos seguir aqui, que a gente já se delongou muito, refletindo, fazendo uma reflexão sobre São Paulo. Eu trouxe uma notícia da Champions League, né? Para quem não sabe, a gente vai trazer a agenda do dia aqui. Tivemos rodada de Champions League e o Real Madrid venceu o Bayern por 2-1. Mas o Bayern ficou na bronca com a arbitragem, né? De Ligt, Müller e Thomas Tuchel reclamam de impedimento assinalado de maneira precipitada nos minutos finais do jogo em lance de perigo contra o Real. Uma vergonha, né? Classificado como uma vergonha. Você vê que eu não vou entrar no mérito de dizer se está certo, se está errado, se teve impedimento ou não teve impedimento. Não houve revisão porque o lance foi marcado antes. A infração foi marcada antes e por mais que tenha sido marcada antes, o árbitro apitou antes, né? O árbitro apitou antes do lance ajustado. O bandeirinha tem que levantar a bandeira. Agora o árbitro não tem que apitar de repente, né? Ele tem que esperar o lance ajustado depois. Por isso que não houve revisão no VAR, porque já havia sido dado o apito sinalizando a infração. Então, a partir daquele momento, não tem muito o que fazer. O pessoal do Bayern reclama é que ele não deveria ter apitado. Arbitragem ruim tem em todo lugar, né, gente? É por isso que eu trouxe essa notícia. Eu não vou entrar no questionamento se foi, se não foi, se está correto, se está incorreto. Eu só digo assim: arbitragem ruim tem em todo lugar. E aí a gente ouve algumas pessoas oportunistas, né, falando: ah, então tem que acabar com o VAR. O VAR não pode existir. Não, não tem que acabar com o VAR. Tem que acabar talvez com o fator humano, né? A gente tem que trabalhar numa inteligência artificial que vai ser o árbitro das partidas, porque não é um problema de tecnologia, é um problema de é,
É um problema de quem opera, né? De quem opera. Imagina a situação, eu venho do futuro, né? Exterminador do futuro. Eu venho do futuro e entrego nas suas mãos a inteligência artificial mais foda do futuro. Pô, inteligência. Robô foda. Robô foda. Perdão da palavra aqui. Robô foda. Aí eu dou na sua mão. E eu falo assim: você escolhe como você vai usar isso. Você pode passar o dia inteiro vendo vídeos. Ô, Skynet, me sugere aí shorts, né? Stories do Instagram de videocacetados. Aí vai lá, vai vasculhar a internet, vai trazer um monte de vídeo, você vai ficar rindo o dia inteiro, né? Ou você pode pegar essa inteligência artificial e fala, pô, Skynet, vamos procurar a cura do câncer? Vamos. Aí o computador começa a buscar artigos na literatura e começa a procurar a cura do câncer. Então, o problema não é do árbitro de vídeo, tá? O problema não é das câmeras, o problema não é da tecnologia. O problema é de quem opera, tá? O problema é de quem apita. Se esse fator é um fator frágil, se este personagem é um personagem mal preparado ou é um personagem incompetente, aí o problema não é do VAR, né? Tá? Aí o problema não é do VAR. Então, como eu disse, aparecem pessoas oportunistas nesses momentos e falam assim: ah, o árbitro de vídeo tem que deixar de existir. Mas essas mesmas pessoas querem ter TV de 60 polegadas, querem ter iPhone 15, né? Querem ter o melhor da tecnologia. Mas o futebol não merece o melhor da tecnologia, né? É um paradoxo que não tem sentido, tá? Não adianta você ter um iPhone 15 se você vai ficar só no Instagram, se você vai ficar só no Facebook, você não vai tirar proveito daquilo, né? Você está gastando um dinheiro com uma tecnologia que você nem sequer vai usar metade do potencial dela. Então você precisa do iPhone 15. Então, acho que assim, se é para deixar de existir o árbitro de vídeo porque faz mal ao futebol, então vamos todo mundo, né? Acaba com fibra ótica, vamos todo mundo voltar à internet de escada, né? Vamos todo mundo voltar para os anos 2000 porque não existia rede social, né? Que a rede social é tóxica, faz mal para a sociedade, né? Tem que deixar de existir. Isso ninguém quer, né? Isso ninguém questiona. Então, assim, o recorte é feito para contar a narrativa que cada um quer contar, né? É curioso isso. Eu trago isso apenas para reflexão, tá? Vamos avançar. Peço desculpas aqui, já passamos de meia hora. Nenê do Juventude é a favor da paralisação do Brasileirão. A gente traz mais um personagem do futebol que é a favor da paralisação do futebol, tá? Tentar ajudar o máximo possível dos afetados. Felizmente, a gente gravou o podcast ontem e eu falei, cara, a gente não viu nenhuma atitude contundente de nenhuma federação, de nenhuma equipe em relação a ajudar, né, a contribuir. Eu digo contundente, uma ação pesada. Agora sim a gente começa a ver algumas equipes que se movimentam, né, pô, a bilheteria desse jogo vai ser destinada vai ser usada como doação, né, para ajudar as vítimas das enchentes. Agora a gente começa a ver, mas você vê que demorou bastante. Uma ação social ou outra, eu não vi, mas eu tenho certeza que aconteceu. O que eu estou falando assim, uma ação contundente para passar uma mensagem, tá? Estamos unidos em prol do Rio Grande do Sul. A gente não vai parar as atividades porque a CBF segue com o calendário, então a gente não pode parar. Mas está aqui, a gente vai pegar essa bilheteria. Eu sei que o Palmeiras vai fazer isso. Eu sei que o Santos pediu a liberação da Vila Belmiro para que consiga ter público no estádio, pegar essa grana da bilheteria e destinar, né, as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Então agora a gente começa a ver, né? Mas aquilo que foi, cara, assim, parece que é um pouco tarde, né? Parece que é um pouco tarde, mas enfim, antes tarde do que nunca, né? Porque a crise continua, a água não baixa, mas antes tarde do que nunca. Mas o que eu queria ver é uma união maior. Pô, vamos aí, vamos usar as mãos. Já citei Palmeiras e Santos. Pô, vamos, né? Vamos fazer uma vaquinha legal, vamos fazer uma ação com os torcedores com as maiores torcidas de São Paulo.
Vamos fazer uma ação social do povo pegar, vamos arrecadar, né? Vamos pedir doação, ó, tá aqui, ó, esse é o centro de doação. O Palmeiras abriu uma área do seu estádio para a galera ir lá, deixar alimento, deixar água. O São Paulo também, o Corinthians também, o Santos na Baixada Santista, o Bragantino na região de Bragança. Pô, estamos abrindo aqui, depois todas essas 5 equipes, elas vão se juntar, vão fazer um grande pacote, falar, tá aqui, gente, ó, isso aqui é para vocês, para ajudar. Isso, infelizmente, a gente não viu. Era esse tipo de ação que eu gostaria de ver, espero que aconteça ainda, mas a bilheteria já ajuda muito, né? Porque a gente sabe que essas bilheterias são milionárias, né? São milionárias, então já é um valor que vai contribuir bastante. Mas fico nessa, mais uma vez, na esperança de que. Eu cito São Paulo porque eu sou de São Paulo, mas os clubes do Rio, ou uma aliança, né? A gente sabe que tem torcidas que são parceiras, que são irmãs, não tem torcidas irmãs? A torcida do Palmeiras não é muito chegada com a do Vasco. Pô, vamos fazer uma parceria, você faz uma ação no Rio, a gente faz em São Paulo, a gente junta o que conseguiu, o que conseguiu de doação e a gente manda, a gente vê uma forma de viabilizar e mandar isso para o Rio Grande do Sul, né? É esse tipo de ação que eu estou esperando. É esse tipo de ação que eu estou esperando. E infelizmente ainda não aconteceu numa proporção que a gente fala, cara, agora sim, o futebol não vai parar? Não vai parar. Aí a gente faz as críticas à CBF que precisam ser feitas, mas pelo menos as equipes estão mostrando que estão unidas, estão engajadas nisso, né? Que isso vai além do futebol. Já é um princípio, já é um ponto de partida, mas eu gostaria de ver mais. É difícil até de falar, né? Realmente, acho que temos que focar agora em tentar ajudar o máximo possível os afetados, as famílias das vítimas e colocar todo mundo em segurança em primeiro lugar, porque hoje a vida vale mais que um gol, que um espetáculo. O futebol está em segundo plano. Palavras do Nenê. Aqui a gente tinha trazido a notícia, a matéria do presidente Guerra, do Grêmio, agora o Barcelos, do Internacional, né? Diz que o clube não vai sair do Rio Grande do Sul, não vamos abandonar nosso povo, né? Internacional e Grêmio seguem sem possibilidades de manter as atividades, diferente do Juventude, né, que a gente trouxe a notícia aqui. Deixa eu pegar algumas aspas do Barcelos, peraí. Queria deixar uma mensagem muito importante em torno dessa informação de que os clubes estão dispondo as suas estruturas. A gente agradece, mas a gente quer deixar muito claro isso. Nós não vamos abandonar nosso povo neste momento. Nós não vamos sair do Rio Grande do Sul e deixar as pessoas aqui sofrendo. Isso é fundamental nesse momento. Fica essa mensagem de agradecimento a todos, mais um pedido de compreensão para que a gente possa achar uma solução que pense nas milhões de pessoas que foram atingidas por essa tragédia, tá? Bacana o manifesto do Alessandro Barcelos, assim como fez o Alberto Guerra, né, do Grêmio. Não vão deixar o Rio Grande do Sul. Né? Não, eu até levantei a possibilidade, poxa, até por uma questão de saúde mental, né? Pô, alguém que aí, pô, tem clube cedendo estrutura, né? Poxa, alguém tá afim de ir lá, pelo menos manter a cabeça distraída, né? Eu vi a notícia de que o Renato saiu do Rio Grande do Sul, preferiu sair. Isso eu acho que não tem que ser criticado, né? Não tem como, cara. Não tem como. Assim, às vezes mentalmente a pessoa não tem condições de ficar lá. Né? Assim, pô, queria ajudar, mas, gente, não tô conseguindo. A minha cabeça tá entrando numa pilha de nervos. Eu preciso fazer alguma coisa para me distrair, senão eu vou ficar maluco. E aí, de repente, abre essa porta. Pô, vocês estão cedendo espaço aí. Pô, alguém quer ir? Alguém, né? Não tá legal, precisa ficar um tempo fora? Pô, eu não tô legal. Pô, então vai lá. Os caras estão cedendo espaço, vai lá, treina. A gente, a gente vai seguir aqui, ajudando o povo gaúcho. Mas você precisa cuidar de você mesmo, né? É esse que é o ponto, assim. Eu ouvi bombeiros relatando, cara, a gente precisa garantir a nossa segurança primeiro para que a gente consiga salvar outras pessoas, porque se a gente não se salvar, ninguém vai ser salvo, né? Então é a mesma coisa, poxa, o cara precisa garantir que ele está bem, fisicamente e mentalmente, para poder ajudar da forma como ele pode. E esse pode ser um caminho, de repente, pô,
vocês que estão cedendo espaço aí, pô, fulano, ciclano, beltrano não tão legal. Eles precisam fazer alguma coisa, né? Manter na ativa, porque eles estão ficando malucos. Então a gente vai ficar, e assim que tiver condições, vocês voltam. Né? Eu acho que também é uma forma de se trabalhar de repente. Não pensando no retorno, jamais pensando no retorno, mas pensando na saúde física e mental dos profissionais que estão envolvidos. Né? Bom, aqui o calendário das equipes, né? 8 jogos adiados e um mês sem atuar. Como pode ficar o calendário da volta do Internacional? Então, jogos adiados do Inter, né? E o calendário de maio e julho. Vai ser uma loucura, tá? Vai ser uma loucura mesmo. Você vê aqui, ó. 12 de junho, 16 de junho, 19 de junho, 23 de junho, 26 de junho, 30 de junho. Vai ser uma loucura de jogos, né? Uma loucura de jogos, mas que é necessário. E se precisar adiar de novo, adia de novo. Ah, mas vai ser uma loucura. Não tem problema. A prioridade é aqui, cara. A prioridade são as pessoas. Ah, pô, vamos ter que deixar a competição. Não tem problema. Deixa a competição. O que não tem condições é buscar, de alguma forma, realizar a prática esportiva, sendo que seus torcedores estão à mercê. Os seus torcedores, e meus torcedores? Qual que é o sentido de existir um Grenal se não vai ter torcedor no estádio? Né? A mesma coisa o calendário do Grêmio. Mais de mês sem mandar jogos na arena, que o Guerra falando, né? Num espaço curto, 10, 15, 20 dias, não tem como pensar em futebol. Depois vamos ver as condições dos estádios, né? Não acredito que na Arena e no Beira-Rio vamos conseguir mandar jogos em menos de um mês. Porque os dois estádios estão alagados, a grama já deve ter ido para o espaço. Além disso, muito barro. O terreno, a terra, né, da região do gramado deve estar totalmente lameada. Como é que você vai jogar ali? Só se pode jogar areia em cima e jogar futebol de areia. Não tem condição, né? Não tem condição. Então, assim, vai ficar pelo menos uns bons dias aí, se não mais que um mês, tá? Se não mais que um mês. Menos de mês não vai ser, né? Como disse o Alberto Guerra. Tem que ir lá, vai ter que limpar, vai ter que ver a condição da terra primeiro, né? Porque o gramado, como eu disse, foi para o espaço. Vai ter que ver a condição da terra, trocar o gramado. E aí sim, ver se tem condição de jogo, no menor tempo possível. E esse não é o momento de pensar sobre isso, tá? A agenda do Grêmio, maluquice como é a do Internacional também, né? 1/6, aqui a data FIFA, 12/6, 16/6, 19/6, 23/6, 26, 30/6. Então assim, né? Vai ser uma maratona de jogos. E não tem jeito, vai ter que entrar jogo do Campeonato Brasileiro, em algum momento vai entrar Libertadores Sul-Americana. É o que tem que ser feito, né? É o que tem que ser feito. Ah, vai ficar uma loucura. Não interessa. A loucura a gente pensa depois. Agora é resolver o problema que é mais urgente, que é mais grave, que é a crise. E que não tem data para acabar, tá? E que não tem data porque a água não baixa. Vai voltar a chover. Tá esfriando, né? A gente só pode torcer pelo melhor, mandar as nossas energias positivas, contribuir da forma que a gente pode, né? E é isso, tá, gente? E é isso. Pô, peço perdão por me estender um pouco no podcast. Vocês que nos acompanham até aqui, fica o meu profundo agradecimento. Peço para deixar aquela moral, tá? Hoje vamos ter mais jogos de equipes brasileiras. Vamos ter o Palmeiras em campo, vamos ter o Fluminense em campo também contra o Colo-Colo, Bragantino. E é isso, tá? Amanhã a gente volta para comentar como foi a rodada dos brasileiros, para encerrar essa rodada de Libertadores e Sul-Americana, analisar a situação de tabela. Por hoje eu encerro. Muito obrigado. Uma ótima quinta-feira a todos. E até amanhã, gente. E como fazendo aquele velho convite, né? Que a gente vem fazendo essa semana. Se você puder, contribua com quanto você puder. Não precisa ser muito. De grão em grão, de pouco em pouco,
isso vai se somando. E no final, quando chegar lá para eles, para o pessoal que precisa, vai ser um montão, tá? Então fica o convite aqui para vocês. Muito obrigado, um forte abraço. Amanhã nós estamos de volta. Tchau.